É esta maneira que nós temos de louvar a Deus, buscar Deus. Então nós já temos na segunda e na quarta-feira, que é a instrução do Exército de Deus. Eu sei que hoje, quem sabe, Deus pode falar comigo, falar com você, porque nesses dias frios a gente normalmente tem tendência a ficar em casa, cozinhando galo, esperando. Obrigado, pastor. Mas hoje eu estava preparando uma palavra e quando eu vejo uma palavra de Deus que possa mexer conosco, mexer com o ministério de alguém, sabe, é algo assim que eu não deixo para depois, sabe? Porque são coisas que nós temos que aprender, como que faz. Abre também no livro de João, capítulo 6, versículo 28. Eu acredito que todos nós, quando vamos falar da palavra de Deus, ou uma pregação, ou um testemunho, ou qualquer coisa, a gente sempre tem que ler a Bíblia. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Não é ouvir e ouvir outras coisas, é a palavra. Então a palavra ela tem que dar o start para que você possa estar mais ciente do que Deus está falando conosco. Hoje o tema dessa mensagem chama-se assim, ó, deve acontecer conosco para sermos diferentes. Eu coloquei um título nessa mensagem, não é uma mensagem muito longa, mas é uma mensagem que fala com quem trabalha para Deus. E no livro de João, capítulo 6, versículo 8, diz assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que criais naquele que me enviou. Então, eles perguntaram para Jesus, como é que não fazer essa obra? Como é que o senhor fala tanto desta obra, que o senhor vai embora e que vai deixar nós fazendo? O senhor fala tanto disso, mas como faremos isso? Então, essa é uma pergunta que nós mesmo, pastor Neri, temos que perguntar para nós, como não fazer? De que maneira eu ou você podemos fazer? Então, o início de tudo, Jesus respondeu assim, ó, a obra de Deus é esta, que criais naquele que me enviou. Então, ele estava falando de quem? De Deus. Ele estava, não crê em Deus, não crê em Jesus. Então, o primeiro passo é que nós temos que entender que se nós crermos em Deus, estamos crendo em Jesus. Porque mais para frente a gente vê que Jesus diz que ele é o mesmo. O Pai está nele, ele está no Pai. Mas para fazer a obra tem que crer naquele que enviou Jesus. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas eu nunca tive essa dificuldade de eu acreditar em outras coisas ou pensar assim, sabe, de maneira diferente. O tempo que o crente ele fala mais o nome de Jesus. Para perceber, o crente tudo ele envolve o nome de Jesus, sempre. Ele não envolve o nome de Deus. Agora, se eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Então, como Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele, então, se nós falarmos o nome de Jesus, nós estamos falando o nome do Pai. Isso nós temos que estar conscientes disso. Nós temos que estar totalmente libertos dessas religiosidade, dessas artimanhas do diabo, né? Então, nós temos um exemplo de um dos discípulos que Jesus que captou como produzir as obras de Deus. Então, eu não sei se você teve dificuldade de como que tu vai produzir, sabe? Eu captei a mensagem de Deus quando ele falou comigo. Como que eu faria esta obra? Então, claro que cada um ele tem uma maneira de ideia de como fazer a obra de Deus, mas a obra de Jesus, que a obra de Deus é essa, creia naquele que me enviou. Então, para daí começar a fazer. Agora, o que você vai fazer é outra coisa, é outro detalhe importantíssimo. Mas sem esse primeiro detalhe, tu não vai conseguir fazer nada. Então, quando eu vi que Jesus falou isso aqui para mim no meu ministério, eu tinha que entender como que ele faria isso por intermédio da minha vida. Olha para o irmão, está entendendo? Então, como que ele vai fazer? Então, se cada um
Ah, mas comigo vai ser diferente. Não, com ninguém vai ser diferente. Deus é mesmo ontem, hoje, vai ser amanhã de novo. Não tem jeito, só tem uma maneira ou duas, certo? De você fazer algo de Deus. Agora, a diversidade, onde vai, eu quero ser um evangelista, eu vou abrir uma igreja, eu vou curar os enfermos, vou expulsar o demônio. Aí é um detalhe do ministério que você vai ganhar. Mas a obra de Deus, se nada disso acontece se você não crer naquele que enviou. Sabe? Então, são princípios de Deus para nós. Então, ó, o que usou, olha só, Deus, olha, temos um exemplo de um discípulo que Jesus captou como produzir as obras de Deus, que usou chaves de uma maneira maravilhosa, fazendo o templo um centro de cura numa ocasião histórica. Então hoje nós vemos assim, para quem que Jesus conseguiu levantar num templo que não se curava, num templo que não acontecia milagres, e após a morte dele ele aproveitou uma pessoa para fazer daquele templo um centro de cura. Eu acho que nós temos que começar a entender que se um dia aconteceu com você, você foi revestido de poder, você foi revestido com a língua de fogo, você foi queimado, você começou a ser batizado e de repente veio um dom sobre a tua vida. Então você tem que entender como que você faria isso. Então Pedro foi um dos moços que de imediato ele captou a mensagem. Ele captou a mensagem onde muitos outros não captaram. E se eu não me engano, estava ele e João só ali. Eu acho que eles foram cada um para um lado, outro foram orar em línguas, outro foram falar para lá e para cá, cada um teve uma ideia. Agora estamos revestidos de poder, Jesus disse para nós não sairmos sem estarmos revestidos. Então, queridos, o João e Pedro foram os que mais, sabe, talvez porque Jesus levava eles para o monte, ele tinha mais algum entendimento mais próximo de Jesus, né? Que era Pedro, João e Tiago, são os que mais estavam próximos de Jesus. Então, Pedro teve aquela ideia, assim, fantástica. O tanto que ele no começo, quando ele foi curar aquele coxo, ele não sabia nem falar essas coisas. Quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo de Deus, normalmente ele fala aquilo que vem na cabeça dele, que seria inspiração. Mas se você foi inspirado por Deus, é porque tem que dar certo. Ah, mas eu fui inspirado, mas não deu certo. Então não foi Deus que te inspirou. Mas Pedro tinha sido revestido de poder. Ele pegou aquele coxo, e o coxo a gente sabe dessa história, que todo mundo conta essa história, prega essa história, mas talvez para você que está começando, para conseguir colocar isso dentro da tua cabeça, isso numa ordem, sabe? A tendência era o que aconteceu ali, todo mundo querendo o dinheiro, que até hoje gera em torno disso, mas não sei se a gente diz que Pedro disse que não tinha dinheiro, mas eu acho que até tinha, ele era empresário, ele devia ter um troco no bolso, devia ter. Mas ele fez ele deu uma resposta assim além do que nós possamos imaginar. Ele falou o seguinte: eu não tenho dinheiro. Naquela época eles falavam assim: eu não tenho ouro nem prata. Mas no nosso dia a dia de hoje, ó, cara, estou sem grana. Hoje eu não posso te ajudar. Mas eu recebi algo lá naquela casa lá que eu posso te ajudar. Aquilo que eu recebi é que eu posso te ajudar. Eu tenho certeza que eu tenho. Quando você passa a entender isso, as grandezas de Deus, você passa a entender que quando ele falou isso, ele creu em quem Deus enviou. Ele não falou muita coisa, né? O que eu tenho maior valor hoje, eu não sei o teu maior valor, na alegria, na tristeza, na morte, tudo. O meu maior valor hoje é o Espírito Santo, certo? Ele é que produz tudo. Ele é que produz representando Jesus, representando Deus, representando Ele mesmo. Ele produz essas provas. E quando eu vejo Pedro, foi o primeiro que sacou a grande jogada, o grande lance. O que eu tenho de maior valor na minha vida, eu te dou. Você percebeu que ele não orou? Ele não fez nada. O que ele falou só? Levanta, guri.
botou o nome de Jesus porque ele tinha que pôr o nome de Jesus, porque ele tinha acabado de receber Jesus numa potência grande, num potencial, num combo ali que eu acho que foi muito forte. Certo? Eu tenho Jesus só, levanta, então levanta. E não é que o rapaz levantou, isso lhe custou quase uma cadeia. Sabe? Então não é normal umas coisas de Deus te custar uma cadeia. Mas nós vimos no Novo Testamento que as histórias que os apóstolos contam no livro de Atos a seguir, e nós vimos que todos eles, quando falavam no Jesus, o bicho pegava. Cada vez que eles falavam em Jesus, o bicho pegava. E daí Pedro teve que explicar o que era tudo aquilo ali que aconteceu. Que custou muito mais ele explicar do que ele fazer. Ele fez um sermão lá assustador. Fez um sermão justificando aquela cura. Ele justificou que não foi ele que fez aquilo ali. Foi aquele que eles tinham matado que fez. Eu acho isso aí muito corajoso. E ali ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Porque ele não tocou no homem, gente. Sabe? O nome de Jesus tem tanto poder que ele sacou de primeira, onde os discípulos não tinham sacado isso. Quando eu vejo isso, homens de Deus, né, até que tem gente que diz assim, mas Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és Simão, e agora você é Pedro, pedra. E ele disse, sobre esta o quê? Mas ele disse para ele, Jesus, tu és Pedro, agora sobre esta pedra, tu edificarás a minha igreja. Então Jesus disse assim, cara, é eu que vou edificar a igreja. Você já acabou de começar a igreja. Então, quando eu vejo nós dando esse start a Jesus, acreditando em tudo isso, então nós somos Pedro, somos rocha, mas sob a pedra angular, que é Jesus, que ele edificou a igreja. Ele vai edificar a tua igreja, a teu templo. Quando a gente nasce de uma maneira assim, nada nos abala. Porque nós realmente estamos totalmente libertos e convertidos por uma área assim assustadora, onde as pessoas têm dificuldade de se alicerçar. Eu não sei você, mas Jesus teve 3 anos com aqueles irmãos ali. No mínimo uns 3 anos. E de repente, pum! Agora eu vou embora, e ninguém concordou que ele ia embora, ninguém acreditou. Mas ele disse que ele tinha que ir, ninguém acreditou. Aí ele só deu aquele recadinho, não façam nada, tá? Antes de ser revestido de poder. Então, quando eu vejo nós também isso, hoje nós temos os dons espirituais, nós temos muito mais dons do que Pedro teve. Nós temos muito mais dons do que Paulo teve. Porque hoje funciona desta maneira. Hoje nós somos um templo de Deus. Hoje nós somos a presença de Deus aonde nós formos. Se isso não acontecer, é porque você não está fazendo jus a essas palavras. Então, essas fraquezas que nós temos, essas fraquezas nós temos que lutar contra elas mesmo. Porque é difícil nós lutar contra algo fraco que é tão forte contra nós. Né? Muito difícil mesmo. Então ele usou estas chaves de uma maneira maravilhosa, fazendo do templo um centro de curas. Numa ocasião histórica, foi o apóstolo Pedro. Ele fez algo assim assustador. E eu acho que ali ele conquistou Jesus. Quando tu conquista as grandezas de Deus, Jesus não mandou ele fazer isso. Amém? Jesus não mandou ele fazer isso. Ele fez isso por livre e espontânea vontade. Então, quando nós fizemos essas surpresas a Deus, Deus se agrada de você. E quando Deus se agrada de você, meu irmão, Ele te ergue. Ele precisava que fizesse, mas não precisou mandar. Então, quando tu quer agradar a Deus, você faz as coisas espontaneamente, em benefício do reino de Deus. Talvez sem você entender, Pedro, ele nem sabia que aquilo ali ia repercutir tanto, mas ele correu o risco de ser lanhado de pau, mas aquilo estava balançando nele muito forte.
Então, que mandasse ver, e ele mandou. E eu sei que, olha, graças a essas coisas é que nós estamos aqui hoje. As coragens e as ousadias que veio sobre a vida desses homens de Deus, né? Então, Pedro testemunhou resultados surpreendentes no livro de Atos 2,41, mais de 3.000 convertidos. Mas isso era apenas o início. E Pedro será o nosso início. Então, quando a gente se espelha na vida de Pedro, né? E a gente quer fazer alguma coisa, peraí, mas Pedro andava junto com Jesus. Mas hoje Jesus anda conosco. É tremendo. Hoje Jesus anda conosco. Se assim for, cada um independente disso. Então, esse sistema de Deus é muito maravilhoso. E Jesus anda conosco, mas nós temos que também andar com Ele. Senão você não vai ter essas coragens, as ousadias para fazer, muito menos testemunhar a obra de Deus. É muito forte isso para nós colocarmos, né? Em outra ocasião, Pedro pregou e foi até preso. Ele ganhou 5.000 almas para Jesus. O Atos 4:4. Foi para a cadeia porque pregou a palavra de Deus. 5.000 alminhas para Jesus. Ele não estava preocupado com a cadeia, ele estava preocupado com o reino de Deus. Então nós temos que começar a entender isso, tá? O reino de Deus, ele veio e ele tem que ser honrado e glorificado por intermédio da minha vida e da tua vida. Nós é que levamos as glórias a Deus. Amém? Pedro tornou-se um grande apóstolo de Jesus Cristo. Mas algo que me chama muita atenção foi quando Jesus pegou Pedro e se afastaram para um momento de oração. Quando eu vejo Jesus pegou Pedro, pegou João, o Itaque foi para o monte orar. E lá ele ficou o quê? Translúcido. Ele virou luz. Sabe? Quando nós vimos que ele virou luz, ele quer dizer que as trevas somem quando chegam a luz. A terra está cheia de trevas. E nós somos responsáveis pela luz de Deus. Então, as trevas é que causa todo esse problema na nossa vida e na vida de todo mundo. Então, se nós somos luz e somos sal, nós temos que entender que o sal, ele vai salgar quem está na terra, vai salgar a terra, fica temperado, fica bacana, sabe? E nós, de repente, esquecemos de tudo isso. Esquecemos que nós somos a luz do mundo e também somos o sal da terra. Para Deus fazer uma obra muito grande na tua vida, você tem que entender que você é luz do mundo e também é sal da terra. Não tem muito o que você fazer. Nós estamos falando com pessoas que Deus usa, tá? E Pedro tornou-se um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo. Quando Jesus tomou Pedro, afastaram-nos para um momento de oração, o que fizeram Pedro e outros discípulos junto de Jesus? Vamos lá ler no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 37. Então, hoje continua sendo o mesmo problema, tá? Marcos 14:37. Pode ler, Camila. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Sacanagem, né? Imagine, levou os caras para o monte para ficar cuidando, porque ele estava sendo caçado. Disse, mas você não pode ficar uma horinha só acordado? Quando eu vejo isso, nós fazendo a mesma coisa, né? A gente pensa assim, vamos lá no monte. Vocês acho que gostam de ir no monte. Eu também gosto de ir no monte. Mas no monte parece que é algo assim a mais incômodo para as pessoas. Quando eu vejo isso acontecer, eu vejo que as pessoas podem começar a mudar. E no monte tu tens uma determinação certa para um monte de coisa. Um monte de coisa que pode mudar a tua história. Todas as grandezas de Deus que aconteceu comigo, a maioria vai ser no monte. Então, se você perder uma oportunidade, vai ser muito difícil subir de novo para você. E os caras, você não consegue vigiar meia hora.
Então, quando eu vejo essas coisas de Deus, Ele dando oportunidade cada vez mais, tanto para mim como para você, isso começa a mudar a nossa história. Jesus está insistindo comigo e com você. Amém. E quando Ele insiste, é porque Ele tem pressa de alguma coisa. E quem sabe você ainda não se localizou no que Deus tem contigo, você não se localizou no teu chamado, você não se localizou no que tu tens que fazer. Então aqui nós somos uma oficina, você aprende para fazer a obra lá fora. Tem jeito, você aprende para trabalhar lá fora. Não tem como a gente fazer diferente. Outra coisa aqui. E quando Jesus estava sendo julgado, em Mateus, Pedro negou ele. Hoje nós falamos assim, sabe? O que é negar Jesus? Hoje crente virou até moda, né? Naquela época não era moda, não. Naquela época era muito terrível servir a Cristo. Hoje não. Hoje até virou uma moda. Mas só que a seriedade continua sendo a mesma. Sabe, quando eu vejo que Jesus dizendo para Pedro que ele ia negar ele, Pedro diz, de jeito nenhum, não tem como eu negar. Deus disse, ó, rapaz, antes que amanheça, que o galo vai cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Quando eu vejo isso nós mesmos negando dentro do próprio ministério, negando aquilo que nós falamos para Jesus que não negaria, nós negando aquilo que diríamos que faríamos e não fizemos. Então isso é muito sério, gente. Como é que Deus vai conseguir te levantar? Como que Deus vai levantar você para fazer uma grande obra? E eu acho que, né? Pedro, na real, ele ficou com tanto medo de ser morto, que ele negou. Tem gente que tem uma vertente, uma tese, de que se Pedro morresse ali, o evangelho ia dar meio truncado, sabe? Então ele teria que até fazer isso, ele ia para a cruz junto. Tem gente que tem essa tese, tá? Eu não acredito muito nessa tese, mas dizem umas teses estranhas por aí que se Pedro tivesse morrido ia acontecer alguma coisa diferente no Evangelho. Mas o Evangelho não tem nada de diferente. Sempre que acontece é para acontecer. E sempre na nossa vida, né? Então Pedro tinha as chaves do poder de Deus, a chave de Deus para fazer a obra aqui na terra. Ele recebeu lá do alto essa chave. Ele recebeu a chave do poder de Deus. E ainda disse para Pedro, o que tu ligar aqui, eu vou ligar lá em cima, tá, Pedro? Você sabia que você tem tantas coisas que vocês não imaginam que tu pode fazer? Só que tu tem que estar dentro daqui, ó. Dentro da palavra. Isso pode mudar a tua história. Para que você possa, sabe, usar estas chaves. Então, essas chaves, ela muda a história das outras pessoas. A tua história tem que estar mudada já. Para você usar essa chave, você não tem mais nenhum problema com Jesus, nada. Está tudo redondinho, tudo certinho. Ele confia plenamente em você. E que se ele confia plenamente em você, você pode fazer coisas que, olha, gente, é muito sério. Pode fazer coisas que até é de duvidar, sabe? Então, Pedro tem as chaves do reino de Deus e são chaves diferentes. São chaves que transformam, são chaves que cura, são chaves que liberta, são chaves que traz o reino de Deus até nós. Isso é muito importante para nós entendermos isto, tá? Para fazermos uma obra de Deus. Isso eu acho muito interessante nós. Eu estou vendo, certo? Eu vejo, a cada dia que passa, algumas pessoas sendo diferentes e transformadas pelo poder de Deus. Mas eu vejo que as pessoas têm que querer isso. Porque se você ficar chico da cuíca, né? Vai para lá e vai para cá, você não vai ter essas coisas de Deus. Então, para hoje fazer uma reunião onde traz a presença de Deus, tu tem que estar no eixo, tudo tem que estar no eixo. Isso depende só de uma situação de você assumir aquilo que tu quer com Deus. Deus não vai fazer você engolir o teu ministério, não vai fazer você engolir aquilo que você não quer. Então ele te dá a ideia e você compra a ideia ou não. Tão simples para poder fazer a obra de Deus. E os planos dele cada vez vão aumentando mais na tua vida. Então à medida que você vai fazendo, ele vai acrescentando para fazer a obra de Deus. Tá? Então nós aqui somos uma oficina, estamos aprendendo a fazer a obra de Deus.
E cada vez mais Deus vai acrescentando, tá? Então, olha só, esse momento, Pedro, que quando o galo tinha cantado 3 vezes, dissera, não conheço de modo algum. Não podia ser. Não conheço, de jeito nenhum não conheço ele. Essas são as palavras que talvez Jesus usou aqui. Mas hoje tem outras maneiras de você negar Jesus. Seu próprio ministério. Hoje é uma segunda-feira, não é terça, é segunda. Não vai mudar. Deus não vai mudar porque você não veio. Deus não vai mudar porque você veio. Hoje é segunda e acabou. Ele não muda a história. Ele faz com que essas coisas aconteçam no dia e no tempo dele. Então Pedro recebeu essas bênçãos de Deus naquela salinha lá. Aquela salinha de língua de fogo veio sobre ele. E alguns deles falaram em línguas e outros foram batizados com o Espírito Santo, outros com fogo. E nós vimos que Pedro ele foi absorvido, tomado de um poder, um revestimento que já começou a fazer milagre. E muitos de nós aqui já faz milagre. E faz milagrão. Talvez não faz porque não tem mais coragem, eu não sei onde é que você quer chegar, mas faz milagre, sim, faz milagre. Tudo que o homem não pode fazer é milagre de Deus. Tudo, 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 tudo. Tá? Então Pedro recebeu uma bênção. Pedro e os outros receberam uma experiência. Estavam inflamados pelo toque de Deus. Uf, Deus tocou forte neles. Muito forte. Quando nós vemos Deus tocar nas pessoas, as pessoas elas mudam e são transformadas. Amém. Amém? Eu não sei como é que está a tua situação agora aqui. Hoje, quem sabe o dia de precisar de uma transformação, esse clima terrível, nessa pandemia que ainda não está livre para todo mundo, ainda estão cuidando, agora parece que está vindo de novo, não sei aonde. Então está tudo muito difícil. Mas não vai ser fácil nós conquistarmos isso. Não vai ser fácil nós trabalharmos com Deus numa situação dessa. Porque quando nós estamos no lado de Deus, Satanás ele vai tentar impedir você. Vai te desanimar, vai te dizer um monte de besteira, e você vai cair na lábia dele, se assim ele puder. Ele vai enganar até os escolhidos. Amém? Então, quando nós vimos isso acontecer, eu uma vez com Deus, eu disse, Deus, eu queria dar uma estratégia para cada um, né? Eu aprendi estratégia até na Santa Ceia. Então, a Santa Ceia do Senhor é uma estratégia que você abre o teu coração para que Deus entre. Hoje, a maioria das igrejas faz isso uma vez por mês. Pudera a gente fazer todo dia. Mas isso é tudo religiosidade, de uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, isso não importa. O que importa é quando você abre teu coração e deixa entrar o nome de Jesus dentro de você. E uma ceia é uma maneira muito assim, muito forte, porque você abre o teu coração, abre o teu espírito e você bebe e come o sangue e o corpo de Cristo. Para mudar a tua história. Já vi gente sendo curada, gente sendo erguida, precisando de um vibe, precisando de algo assim, porque ele fez daquele momento aquele remédio. Isso para fazer tudo em memória de quem? De Jesus. Quando nós vimos isso, já está tudo pronto aí assim, pastora? Quando nós vimos isso acontecer, eu vejo que Deus consegue entrar na tua vida. Ou de uma maneira ou de outra, Ele entra na tua vida, faz uma diferença muito grande. Para sair daqui, já começar a produzir provas, sair daqui para começar a testemunhar o nome de Jesus, sair daqui e começar a profetizar, curar, libertar. Isso é, sem esses inícios, esses starts, essas verdades vindo para nós, é meio difícil acontecer. Porque o mundo jaz no maligno, ele vai tentar atrapalhar a tua vida. Ele não vai deixar você fazer na boa. De jeito nenhum, ele não vai deixar. Porque você vai produzir fruto. E quem produz fruto não dá certo. Satanás impede. Eu quero convidar aqui o pastor Roberto e a pastora Lídia para servir a ceia.
Quem vai cear, pode se pôr de pé. Quem já aceitou Jesus, pode cear. Vamos fazer um minutinho de oração para você pedir perdão para Deus pelos teus pecados, que todos nós pecamos. Enquanto você faz isso, a pastora Lídia e o apóstolo Roberto, a pastora Lídia abençoa o pão e o pastor Roberto abençoa o sangue de Cristo. Amém? Deus poderoso e santo, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Sim, meu Deus. Eu aqui estou, Senhor, representando, Senhor, este pão como sendo o corpo de Cristo, Senhor, que vai nos transformar, Senhor, vai nos levar, Senhor, por caminhos onde Tu queres nos levar, Senhor. Vamos ser abençoados, Senhor. Vamos ter uma nova aliança contigo, Senhor, com esta nova Santa Ceia, Senhor, que todos os meses fazemos, deveríamos fazer todos os dias, que a nossa aliança fosse sempre contigo, todos os minutos, Senhor. Mas, Pai Todo-Poderoso, abençoa poderosamente este pão, Senhor, que ao comermos, Senhor, sintamos a Tua presença, Senhor, sintamos o Teu perdão em nossas vidas, Pai, que sintamos, Senhor, paz, tranquilidade, alegria e saúde, Papai. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, este pão, Senhor, que representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, em Teu santo nome, eu quero consagrar este suco de uva como sendo o Seu sangue. E a partir da hora que nós colocamos ele para dentro do Teu corpo, que é este habitáculo que nós estamos aqui hoje, que nós sejamos transformados pelo Teu poder, para que nós vivamos e consigamos pôr para fora, Senhor amado, todo o Teu poder. Que todo o nosso ser seja desligado, Senhor, de todas as outras situações e sejamos ligados no Teu reino, para produzir todas estas provas que desde o início o Senhor tem desejado que assim façamos. Que assim seja a partir de agora, Jesus. Amém. Pode servir o pão e o vinho. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes em memória de mim, comerdes o pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Amém, Jesus. Amém. Vamos apresentar o Senhor. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui com saúde, para tomarmos a ceia, para estarmos fazendo isso em sua memória. Nos cuide, nos livre, nos guarde de todo mal. Abençoe a cada um que está aqui. Abençoe o ministério de cada um, a vida de cada um, a casa de cada um. Que o teu nome seja engrandecido. E queremos crescer cada vez mais, todas as vezes que bebermos e comermos esta ceia. E que o teu nome seja louvado. Em nome de Jesus, amém. Assim seja. Pode comer e tomar o suco. Você pode fazer um momentinho de oração. Um minutinho de oração, como tu quiser, para agradecer a Deus por esse momento. Obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Jesus, que até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Cada soldado que está aqui, que o Senhor esteja com eles. Abençoe e guarde de todo mal. Seja uma noite de vitória, de conquista. Uma noite onde o ministério prospere.
Fazemos tudo isso em sua memória, para que o seu nome seja agradecido. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por nos trazer em paz e segurança. Para que possamos louvar e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Quer que nesse momento a pastora Lídia vem aqui também para poder abençoar os dízimos e as ofertas. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, as primícias, não se constrange se você não é do ministério, mas vem receber a tua bênção e que você possa, a partir de hoje, receber as grandezas do nosso Deus poderoso. Pode trazer teu dízimo, a tua oferta. Em nome de Jesus, quero abençoar as primícias de teu filho, que já venha poderosamente abençoar. Seja esta semente a mesma semente que o Senhor semeia. Eu abençoe em nome de Jesus, esta oferta, primícias em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Vamos dirigir a nossa mão para Deus de Deus, vamos agradecer a Deus, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que aqui estamos novamente, Senhor, te agradecendo, Pai. Te agradecendo pela vida, Senhor, te agradecendo por este dia, por este momento, por essa Santa Ceia, por essas ofertas, por esses dízimos, Pai. Só temos que te agradecer por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoa poderosamente o teu povo. Abre as portas do céu sobre a vida deles, Senhor, beneficiando-o, Senhor Todo-Poderoso, Deus, de tudo aquilo que eles necessitam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, através dos teus anjos, visita os seus lares, os seus parentes que ficaram em casa, Senhor. Deus abençoa, guarda, protege, defende, Senhor. Em nome de Jesus, abre portas onde não há portas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez pelas dizimistas e pelos ofertantes da noite, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Mãozinha para frente para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. A paz, Senhor nos acompanhe, tenha uma ótima semana. Quarta-feira temos instrução. Se alguém precisar de uma oração, nós estamos por aqui, os pastores, por aqui para abençoar a tua vida, tá bom? Seja bem-vindo ao exército de Deus. Até a próxima.